Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que vocês forem assistir. Eu sou a Maria Helena, bolsista do colégio, e hoje eu vou ler para vocês o conto do livro Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. E o conto escolhido deste livro é o conto Miopia Progressiva, que começa assim. Ser inteligente, não sabia. Ser ou não inteligente dependia da instabilidade dos outros. Às vezes, o que ele dizia despertava de repente nos adultos um olhar satisfeito e astuto. Satisfeito por guardarem em segredo o fato de acharem inteligente e não o mimarem. Astuto por participarem mais do que ele próprio daquilo que ele dissera. Assim, pois, quando era considerado inteligente, tinha ao mesmo tempo a inquieta sensação de inconsciência. Alguma coisa lhe havia escapado. A chave de sua inteligência também lhe escapava. Pois, às vezes, procurando imitar a si mesmo, dizia coisas que iriam certamente provocar de novo o rápido movimento no tabuleiro de damas. Pois era esta a impressão de mecanismo automático que ele tinha dos membros de sua família. Ao dizer alguma coisa inteligente, cada adulto olharia rapidamente o outro, com um sorriso claramente suprimido dos lábios. Um sorriso apenas indicado com os olhos, como nós sorriríamos agora se não fôssemos bons educadores. E, como numa quadrilha de dança de filme de faroeste, cada um teria de algum modo trocado de par e lugar. Em suma, eles se entendiam, os membros de sua família, e entendiam-se à sua custa. Fora de se entenderem à sua custa, desentendiam-se permanentemente. Mas como nova forma de dançar uma quadrilha, mesmo quando se desentendiam, sentia que eles estavam submissos às regras de um jogo, como se tivessem concordado em se desentenderem. Às vezes, pois, ele tentava reproduzir suas próprias frases de sucesso, as que haviam provocado o movimento no tabuleiro de damas. Não era propriamente para reproduzir o sucesso passado, nem propriamente para provocar o movimento mudo da família, mas para tentar apoderar-se da chave de sua inteligência. Na tentativa de descoberta de leis e causas, porém, falhava. E, ao repetir uma frase de sucesso, dessa vez era recebido pela distração dos outros. Com os olhos pestanejando de curiosidade no começo de sua miopia, ele se indagava por que uma vez conseguia mover a família e outra vez não. Sua inteligência era julgada pela falta de disciplina alheia. Mais tarde, quando substituiu a instabilidade dos outros pela própria, entrou por um estado de instabilidade consciente, quando o homem manteve o hábito de pestanejar de repente o próprio pensamento. Ao mesmo tempo que franzia o nariz, o que deslocava os óculos, exprimindo com esse cacoete uma tentativa de substituir o julgamento alheio pelo próprio, numa tentativa de aprofundar a própria perplexidade. Mas era um menino com capacidade de estática, sempre fora capaz de manter a perplexidade como perplexidade, sem que ela se transformasse em outro sentimento, que a sua própria chave não estava com ele. A isso ainda menino habituou-se a saber, e dava piscadelas que ao franzirem o nariz deslocavam os óculos, e que a chave não estava com ninguém. Isso ele foi aos poucos adivinhando sem nenhuma desilusão, sua tranquila miopia exigindo lentes cada vez mais fortes. Por estranho que parecesse, foi exatamente por intermédio desse estado de permanente incerteza e por intermédio da prematura aceitação de que a chave não está com ninguém, foi através disso tudo que ele foi crescendo normalmente
e vivendo em serena curiosidade. Paciente e curioso. Um pouco nervoso, diziam, referindo-se ao tique dos óculos. Mas nervoso era o nome que a família estava dando à instabilidade de julgamento da própria família. Outro nome que a instabilidade dos adultos lhe dava era o de bem comportado, de dócil, dando assim um nome não ao que ele era, mas à necessidade variável dos momentos. Uma vez ou outra, na sua extraordinária calma de óculos, acontecia dentro dele algo brilhante e um pouco convulsivo, como uma inspiração. Foi, por exemplo, quando lhe disseram que daí a uma semana ele iria passar o dia inteiro na casa de uma prima. Essa prima era casada, não tinha filhos e adorava crianças. Dia inteiro, incluía almoço, merenda, jantar e voltar quase adormecido para casa. E quando a prima significava amor extra, com suas inesperadas vontades e uma incalculável pressurosidade. E tudo isso daria margem a que pedidos extraordinários fossem atendidos. Na casa dela, tudo aquilo que ele teria por um dia inteiro um valor garantido. Ali o amor, mais facilmente estável, de apenas um dia, não daria oportunidade à instabilidade de julgamento. Durante um dia inteiro, ele seria julgado o mesmo menino. Na semana que procedeu o dia inteiro, começou por tentar decidir se seria ou não natural com a prima. Procurava decidir se logo de entrada diria alguma coisa inteligente. O que resultaria que durante o dia inteiro ele seria julgado como inteligente. Ou se faria, logo de entrada, algo que ela julgasse bem comportado. O que faria com que durante o dia inteiro ele seria o bem comportado. Ter a possibilidade de escolher o que seria, e pela primeira vez, por um longo dia, fazia-o endireitar os óculos a cada instante. Aos poucos, durante a semana precedente, o círculo de possibilidades foi se alargando. E com a capacidade que tinha de suportar a confusão, ele era minucioso e calmo em relação à confusão. Terminou descobrindo que até poderia arbitrariamente decidir-se por um dia inteiro um palhaço, por exemplo, ou que poderia passar esse dia de um modo bem triste, se assim resolvesse. O que o tranquilizava era saber que a prima, com seu amor sem filhos e sobretudo a falta de prática de lidar com crianças, aceitaria o modo que ele decidisse de como ela o julgaria. Outra coisa que o ajudava era saber que nada do que ele fosse durante aquele dia iria realmente alterá-lo. Pois prematuramente tratava-se de criança precoce, era superior à instabilidade alheia e à própria instabilidade. De algum modo, pairava acima da própria miopia e da dos outros, o que lhe dava muita liberdade, às vezes apenas a liberdade de uma incredulidade tranquila. Mesmo quando se tornou homem, com lentes espessíssimas, nunca chegou a tomar consciência dessa espécie de superioridade que tinha sobre si mesmo. A semana precedente à visita à prima foi de antecipação contínua. Às vezes seu estômago se apertava apreensivo. É que naquela casa sem meninos ele estaria totalmente à mercê do amor sem seleção de uma mulher. Amor sem seleção. Representava uma instabilidade ameaçadora. Seria permanente e na certa resultaria no único modo de julgar. E isso era a estabilidade. A estabilidade já então significava para ele um perigo. Se os outros errassem no primeiro passo da estabilidade, o erro se tornaria permanente. Sem a vantagem da estabilidade, que é a de uma correção possível. Outra coisa que o preocupava de antemão era o que faria o dia inteiro na casa da prima, além de comer e ser amado. Bem, sempre haveria a solução de poder de vez em quando ir ao banheiro, o que faria o tempo passar mais depressa. Mas com a prática de ser amado já de antemão, o constrangia que a prima, uma estranha para ele, encarasse
com infinito carinho as suas idas ao banheiro. De um modo geral, o mecanismo de sua vida se tornara motivo de ternura. Bem, era também verdade que, quanto ir ao banheiro, a solução podia a de não ir nenhuma vez ao banheiro. Mas não só seria durante o dia inteiro irrealizável, como ele não queria ser julgado, um menino que não vai ao banheiro. Isso também não apresentava vantagem. Sua prima, estabilizada pela permanente vontade de ter filhos, teria, na não ida ao banheiro, uma pista falsa de grande amor. Durante a semana que precedeu o dia inteiro, não é que ele sofresse com as próprias tergiversações, pois o passo que muitos não chegam a dar, ele já havia dado, aceitar a incerteza, e lidava com os componentes da incerteza com uma concentração de quem examina através das lentes de um microscópio. À medida que durante a semana as inspirações ligeiramente compulsivas se sucediam, elas foram gradualmente mudando de nível. Abandonou o problema de decidir que elementos daria a prima para que ela, por sua vez, lhe desse temporariamente a certeza de quem ele era. Abandonou essas cogitações e passou previamente querer decidir sobre o cheiro da casa da prima, sobre o tamanho do pequeno quintal onde brincaria, sobre as gavetas que abriria enquanto ela não visse. E finalmente entrou no campo da prima propriamente dita. E finalmente, de modo devia encarar o amor que a prima tinha por ele. No entanto, negligenciara um detalhe. A prima tinha um dente de ouro do lado esquerdo. E foi isso. Ao finalmente entrar na casa da prima, foi isso que num só instante desequilibrou toda a construção antecipada. O resto do dia poderia ter sido chamado de horrível, se o menino tivesse a tendência de pôr as coisas em termos de horrível ou não horrível. Ou poderia se chamar de deslumbrante, se ele fosse daqueles que esperam que as coisas o sejam ou não. Houve o dente de ouro, com o qual ele não havia contado, mas com a segurança que ele encontrava na ideia de uma imprevisibilidade permanente, tanto que até usava óculos, não se tornou inseguro pelo fato de encontrar logo de início algo que não contara. Em seguida, a surpresa do amor da prima. É que o amor da prima não começou por ser evidente, ao contrário do que ele imaginara. Ela o recebera com uma naturalidade que inicialmente o insultara, mas logo depois não insultara mais. Ela foi logo dizendo que ia arrumar a casa, que ele podia ir brincando. O que deu ao menino, assim de chofre, um dia inteiro vazio e cheio de sol. Lá pelas tantas, limpando os óculos, tentou, embora com certa iniciação, o golpe da inteligência e fez uma observação sobre as plantas do quintal. Pois quando ele dizia alto uma observação, ele era julgado muito observador. Mas sua fria observação sobre as plantas recebeu em resposta um "pois é", entre vassouradas no chão. Então foi ao banheiro, onde resolveu que, já que tudo falhara, ele iria brincar de não ser julgado. Por um dia inteiro ele não seria nada, simplesmente não seria. E abriu a porta num safanão de liberdade. Mas à medida que o sol subia, a pressão delicada do amor da prima foi se fazendo sentir. E quando ele se deu conta, era um amado. Na hora do almoço, a comida foi puro amor, errado e estável. Sob os olhos ternos da prima, ele se adaptou com curiosidade ao gosto estranho daquela comida, talvez marca de azeite diferente. Adaptou-se ao amor de uma mulher, amor novo que não parecia com o amor dos outros adultos. Era um amor pedindo realização, pois faltava à prima a gravidez, que já é em si um amor materno realizado. Mas era um amor sem a prévia gravidez, era um amor pedindo a posteriori a concepção. Enfim, o amor impossível. O dia inteiro o amor exigindo um passado que redimisse o presente e o futuro. O dia inteiro, sem uma palavra, ela exigindo dele que ele tivesse nascido no ventre dela. A prima não queria nada dele, senão isso. Ela queria do menino de óculos
que ela não fosse uma mulher sem filhos. Neste dia, pois, ele conheceu uma das raras formas de estabilidade, a estabilidade do desejo irrealizável, a estabilidade do ideal inatingível. Pela primeira vez, ele, que era um ser votado à moderação, pela primeira vez sentiu-se atraído pelo imoderado, atração pelo extremo impossível, numa palavra, pelo impossível. E pela primeira vez teve então amor pela paixão. E foi como se a miopia passasse e ele visse claramente o mundo, o relance mais profundo e simples que teve da espécie de universo em que vivia e onde viveria. Não um relance de pensamento, foi apenas como se ele tivesse tirado os óculos, e a miopia mesmo é a que o fizesse enxergar. Talvez tenha sido a partir de então que pegou um hábito para o resto da vida. Cada vez que a confusão aumentava e ele enxergava pouco, tirava os óculos sob o pretexto de limpá-los, e sem óculos fitava o interlocutor com uma fixidez reverberada de cego. Então assim termina o nosso conto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você acompanhou até o final, não deixe de compartilhar com seus amigos, de seguir o canal para os próximos vídeos, de ativar as notificações para serem avisados, deixar o seu like e conto com vocês nos próximos vídeos do Ukulele.